Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Up to Date, que é aquele encontro para tratar dos principais assuntos da semana do mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e estou mais uma vez acompanhado do nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que toda semana está aqui com a gente para brilhantar esse programa com seu conhecimento, com seus comentários. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está ouvindo e vendo a gente. Muito obrigado aqui por nos emprestar seu tempo. Isso é um privilégio aqui para a gente. Hoje a gente tem muitas notícias, muitas atualizações interessantíssimas, muitas tecnologias e muitas novidades aqui relacionadas a negócio. Então, se isso é seu objetivo, entender melhor, saber, tá sempre ligado com as maiores atualizações do mercado, você está no lugar certo. Ô Lucas, e algo que a gente sempre fala, reforça, você reforça bastante isso sempre aqui nos nossos episódios. Hoje a diferença está no conhecimento, em quem acessa a informação, em quem compreende e quem analisa. Então, aqui no Up to Date, a gente tenta trazer sempre o que está na ponta da ponta da ponta, né, Lucas? O que está acontecendo lá na ponta e que pode representar uma nova oportunidade, uma quebra de paradigma, um novo modelo de negócio. É o que a gente tenta trazer aqui semanalmente. Então, continuem com a gente, que vocês vão estar sempre muito bem atualizados e abastecidos, né, meu amigo Lucas, com as principais notícias. Hoje, acho que não tem jeito. Normalmente, eu até brinco, né, que às vezes o programa parece que tem um tópico mestre, assim, que é o tópico principal que vai guiando todos os outros. Hoje falaremos bastante sobre IA, inteligência artificial, e como essa guerra sobre os modelos de inteligência artificial vai possivelmente chegar a um outro patamar com alguns anúncios que possivelmente teremos na próxima semana. Agora, Lucas, antes disso, acho que é muito importante a gente colocar aqui e prestar, na verdade, toda a nossa solidariedade. A gente tem acompanhado a tragédia lá no Rio Grande do Sul, uma coisa nunca antes vista, inimaginável. Algumas cenas, né, que a gente vê pela TV, pelas redes sociais, são coisas realmente assustadoras. Então eu deixo aqui já registrado o nosso abraço, a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Eu falei com um amigo que mora em Porto Alegre, um amigo, Lucas, da época da faculdade, da época que eu era estudante, lá nos tempos da UF, nosso querido Rubens Coelho, já esteve aqui no canal acho que uns 2 anos atrás, gravando um episódio comigo do Talk to Biz, e mandei mensagem para ele para saber como é que estavam as coisas. E ele disse que o cenário, ele está numa área seca, né, de Porto Alegre, mas que o cenário é realmente assustador, é um cenário de guerra. Então a gente manda aqui a nossa solidariedade, nosso abraço afetuoso ao pessoal lá do Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém aqui entre os nossos ouvintes ou espectadores, né, Lucas, que de repente é de lá, mas a gente deixa aqui o nosso recado, a nossa solidariedade. A gente só lamenta que, num momento tão difícil, eu sempre ouvi, Lucas, nos livros de história, assim, que essas tragédias normalmente representam um momento de união, né? Um momento em que as pessoas vão se unir ali, esquecer suas diferenças em prol de algo maior, em prol de algo mais elevado. Mas infelizmente não parece não ser o caso aqui do Brasil, né? Com toda a desgraça que está acontecendo, gente morrendo afogada no teto, no telhado das suas casas, ainda existe espaço para picaretagem, para proselitismo político, para toda sorte de baixeza, né, Lucas? Que a gente não esperaria ver nesse tipo de cenário. Então a gente lamenta que existam pessoas ainda baixas a esse ponto de aproveitar a desgraça para fazer jogo ali, para a galera espalhando fake news, Lucas. É um negócio horroroso. Então
deixamos aqui registrado a nossa solidariedade com o povo lá do Rio Grande do Sul e que a tormenta passe o mais rapidamente possível e que a vida volte ao normal na medida do possível, ali também o mais rápido que seja possível. Bom, Lucas, dito isso, tem algumas coisas que são dignas de nota, que a gente vai comentar muito rapidamente. A primeira é isso aqui, ó. Apple pede desculpas, Lucas, pela nova campanha do iPad. Eu não entendi, na verdade, por que causou tanta polêmica. Mas você viu o vídeo do o novo anúncio do iPad? Parece que é uma máquina que vai esmagando todas as ferramentas, objetos, instrumentos musicais, tudo que normalmente a galera usa num trabalho, digamos assim, com uma conotação mais criativa. Né? E a ideia do anúncio é que, na verdade, você pode substituir todas aquelas ferramentas por um iPad. Então a prensa vai descendo, vai destruindo tudo, e aí quando ela sobe, sobra um iPad, justamente que é muito fino, né? Então a ideia era reforçar ali a finura do iPad, mas isso gerou tamanha, tamanha polêmica, Lucas, indisposição, que a Apple teve que pedir desculpas pelo anúncio. Então, eu não sou exatamente um camarada da indústria criativa, então talvez eu não tenha entendido qual é o grau da ofensa. Né? Alguém da indústria criativa, por favor, se estiver nos escutando ou nos assistindo, deixa aí nos comentários o porquê da ofensa, né, do anúncio. Mas a galera não gostou, efetivamente não gostou do anúncio do iPad e a empresa foi lá pedir desculpas. Tem aqui a nota, tem uma matéria aqui do The Verge falando sobre o pedido de desculpas da Apple e também do TechCrunch falando sobre isso. Outra coisa digna de nota, mas assim, é a constatação do óbvio, né, Lucas? É uma matéria do Business Insider falando de alguns documentos internos do Google que vazaram. Sempre aquela história, Lucas, vazaram. Um funcionário picareta mau caráter pegou e espalhou para todo mundo. Bom, eles já comemorando e se antecipando a um potencial banimento do TikTok e o quanto isso vai representar de aumento de receita de anúncios para o YouTube. É óbvio, a gente falou disso aqui, né, Lucas? É óbvio que tá todo mundo quieto, né? Ninguém tá saindo em defesa do TikTok, porque o mercado publicitário norte-americano é o maior mercado de publicidade do mundo. E o TikTok, que a gente já vinha acompanhando isso, se tornou um player de muito peso lá, não só a nível de usuários, mas também a nível de faturamento publicitário. Então, num eventual banimento, que eu nem acredito que vai acontecer, a gente já falou sobre isso aqui, mas YouTube e Meta são os beneficiados diretos e o dinheiro que seria aplicado, de repente, para impulsionar qualquer coisa no TikTok, vai para um Shorts da vida, vai para um Reels da vida, enfim. Então, na verdade, Lucas, os documentos internos é aquilo, é a constatação do óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, meu amigo Lucas Xavier? Bom, dito isso, vamos, Lucas, para o nosso banner de notícias para a gente começar os nossos trabalhos aqui no Up to Date. Só um detalhe, né? Eu peguei aqui faturamento do YouTube em 2023, 31,5 bilhões de dólares. A gente sabe que o YouTube não tem só os anúncios, tem também aquele modelo de assinatura, o YouTube Premium, mas o grosso dessa receita é a receita publicitária. O número de assinantes do YouTube Premium sempre foi uma quantia irrisória perto da receita publicitária. Eu acabei não pegando esses números aqui detalhados, mas está aí o faturamento geral do YouTube. Lucas, meu amigo, muita coisa para falar hoje sobre inteligência artificial. E aí eu acho até, Lucas, que eu vou inverter essa pauta aqui para a gente falar tudo sobre inteligência artificial numa tacada só. Eu acho que a gente pode começar por isso aqui, ó, que não deixa de ser uma atualização
e uma atualização importante. Por isso que eu digo, quem escuta o Up to Date, o Lucas, já estava sabendo disso há algum tempo, porque olha o que aconteceu. Xbox passando por uma turbulência. A semana passada, ou há 2 semanas atrás, a gente falou aqui e mais um número representando uma queda expressiva, 30% a menos nas vendas de hardware Xbox. E aí, essa semana, a Microsoft anunciou o fechamento de mais estúdios, inclusive de estúdios que eram responsáveis por títulos que fizeram muito sucesso. E isso pegou a galera desprevenida. Né? Uma coisa é você fechar estúdios que, de repente, não estavam criando nada de relevante. Mas, na verdade, fecharam-se até estúdios que tinham títulos de peso no catálogo. Então, vamos aqui para a notícia. A Microsoft fechou vários estúdios da Bethesda, incluindo a desenvolvedora de Redfall, Arcane Austin, a Tango Gameworks, estúdio responsável por The Evil Within e Hi-Fi Rush, e mais cortes devastadores aqui, segundo informações da IGN. A Alpha Dog Games, produtora do jogo para celular Might Doom, também será fechada. A Roundhouse Games será absorvida pela ZeniMax Online Studios, desenvolvedora da The Elder Scrolls Online. A Microsoft não informou, Lucas, quantos funcionários perderão seus empregos. A IGN aqui alega que pediu comentários tanto a Bethesda quanto a Microsoft, mas não obteve respostas. Além da matéria da IGN, tem matéria aqui do The Verge também, tem matéria de várias fontes diferentes falando sobre isso. Não bastasse os anúncios de fechamento de estúdios, e como eu disse, alguns estúdios que estavam com produções de peso no portfólio, tem um diretor de um outro estúdio, também desse ecossistema Microsoft, o Dinga Bacaba, que fez uma postagem no X/Twitter com uma crítica bastante contundente às decisões da Microsoft. Então, ele está num estúdio que não foi afetado, deixa eu ver, ele está na Arcane Lion, também de propriedade da Microsoft, como eu disse, e ele botou aqui, abre aspas, não nos jogue em manobras da febre do ouro, não nos usem como espantalhos para erros de cálculo / pontos cegos, não façam de nossos ambientes de trabalho selvas darwinistas. E aí saiu uma reportagem também do The Verge, falando aqui sobre o esforço do Phil Spencer para manter o Xbox como Xbox e não transformar a divisão Xbox numa extensão da Microsoft. Por que eu estou dando todo esse detalhamento, Lucas? Porque claramente existe uma questão interna, né? Minimamente de cultura ali, e há um desconforto a ponto do diretor de um dos estúdios se expor dessa maneira, embora ele tenha dito depois, o Lucas, que ele fez um comentário genérico a todas as lideranças e executivos da indústria. Mas, é óbvio, né? Ele faz esse comentário logo após o anúncio de fechamento de alguns estúdios, então tá dada ali a relação causa e consequência. Então, ele, óbvio, tentou se safar. Não foi bem isso, mas é claro que era uma crítica direcionada às lideranças da Microsoft. E aí também acho que é digno de nota, por acaso, essa semana eu estava ouvindo, Lucas, mais um episódio do podcast Planet Money, que é bem legal, já recomendei por aqui, que é um episódio da semana passada falando sobre a indústria de videogames. E um dos pontos que eles colocam é como os profissionais da indústria de games vêm procurando, inclusive, se sindicalizar, aumentando essa busca aí, esse papo sobre sindicalização. Por quê? Porque a indústria tem apertado, e mais demissões, e mais cortes, e a galera, né, até que ponto vai isso? Então, estou deixando aí o link. Como de costume, minha gente, vocês sabem que todos os links das reportagens que a gente usa como base aqui para o nosso programa ficam na descrição do episódio. E eu estou deixando o link também, o Lucas, desse episódio do
Planet Money, uma das coisas que os profissionais alegam é um modo da indústria operar que eles chamam de crunch. Eu não sabia isso, mas são aquelas maratonas que eles fazem quando está próximo do prazo de um lançamento, e aí que isso chega a representar semanas de trabalhos que passam das 60, 70 horas, em alguns casos, aí 100 horas de trabalho numa semana, Lucas. Galera literalmente dormindo dentro das desenvolvedoras. E aí, todo esse... o podcast do Planet Money saiu antes até desses anúncios da Microsoft, tá? Mas eu achei só curioso, que eu estava ouvindo sobre isso esses dias, e aí vem o anúncio da Microsoft e toda a polêmica envolvida, e acho que as coisas estão bem correlacionadas. Só para a gente não perder de vista aqui, vendas de Xbox, a nova geração, 27,7 milhões. Como eu tinha dito também no programa passado, o PlayStation 5 vendeu praticamente o dobro disso, né? Sendo que os dois foram lançados no mesmo mês. E esse é um dos piores desempenhos de hardware da Microsoft. Se a gente pegar aqui o Xbox One, geração anterior, vendeu 57,96 milhões de unidades. O Xbox 360 é o campeão, vendeu 85,73 milhões de unidades. Só o primeiro Xbox que vendeu menos, que na verdade o primeirão lá, que competia com o PS2, ele vendeu só 24,65 milhões de unidades. Em comparação a isso, eu busquei números aqui de assinaturas, né, do Game Pass, que a gente falou sobre isso. Pô, a Microsoft precisa decidir, ela quer vender o hardware ou quer vender a assinatura. E os números que eu encontrei são positivos aqui. Serviço Xbox Game Pass da Microsoft agora tem 34 milhões de assinantes. Isso representa, Lucas, um aumento de 36% em relação aos 25 milhões relatados anteriormente pela Microsoft há mais de 2 anos. Essa matéria que eu peguei aqui do The Verge é de fevereiro de 2024, tá? Só para deixar claro. A Microsoft revelou o novo número em um podcast oficial do Xbox, como parte de um anúncio de que alguns exclusivos do Xbox estão chegando ao PS5 e ao Nintendo Switch. Foi justamente naquela época que a Microsoft anunciou que alguns exclusivos iriam para outras plataformas. Eu achei, Lucas, interessante a preocupação do pessoal da divisão do Xbox falando: nós queremos manter a nossa cultura, nós não queremos que isso aqui se transforme na Microsoft. Isso é uma fala curiosa, Lucas, mas que revela um pouco que, apesar de uma fazer parte da outra, provavelmente o que se criou ali são culturas corporativas bem distintas. E que agora está, talvez essas culturas estejam se chocando. Lucas Xavier, a gente vem acompanhando aqui alguns movimentos de Xbox e já nos questionamos sobre isso. Até eu brinquei da outra vez, quando falamos na queda de 30% nas vendas. Bom, isso é um número ruim ou um número a ser comemorado, se eu estou focando na venda de assinatura? Pelo visto, foi encarado como um número ruim, né, Lucas? Tem um caroço nesse ângulo aí, né, Lucas? Não, tem alguns caroços nesse angu aí. Principalmente ali na questão de um diretor se posicionar publicamente nesse contexto. Então, assim, poxa, é um diretor já experiente no mercado, já conhece das coisas, vai publicar um texto desse logo depois de um evento que rompeu algumas questões ali na Microsoft, com a Microsoft e ali junto com o Xbox ali. Então, bom, desalinhamento total nesse sentido. Um ponto assim que é o que realmente ocorre muito é a questão dos números serem alcançados, não serem alcançados e das expectativas, porque uma coisa que acontece são as lideranças. A gente não sabe quanto das lideranças já foram alteradas ali. Uma liderança que começava com uma cultura muito forte ali no momento da aquisição. Então, assim,
pô, a gente vai estar adquirindo ali a Xbox, a Microsoft vai estar adquirindo a Xbox, então vão manter as lideranças e tudo mais para manter aquela cultura, o produto tem sido interessante, e aí, ao longo dos anos, isso vem acontecendo e algumas mudanças, às vezes estruturais ali, e algumas coisas que o Xbox vê e realmente não faz sentido para algumas empresas de alguns mercados. Porque, por exemplo, o mercado de jogos é um mercado que envolve muito mais aquela questão da paixão, de você estar lá por causa de um sonho, porque às vezes você cresceu vendo aquilo, poxa, eu quero trabalhar nesse estúdio, eu quero trabalhar com isso, eu quero às vezes trabalhar com aquele jogo. Tem gente que às vezes trabalha lá justamente com essa questão. Olha, eu Sim. vivo e senti esse produto aqui, eu me apaixonei, eu comecei a gostar desse mundo, às vezes, por causa desse produto aqui, desse jogo, ou de alguns jogos da Xbox. Então tem toda essa questão da paixão, da comunidade também, que é um ponto fortíssimo nesse mercado de games. Então a gente tem essas questões. E aí uma coisa vai misturando com a outra, misturando com a outra. E às vezes a cultura corporativa muito forte, aquela questão não é muito forte no final das contas, é a questão da diversidade. Então eu tenho alguns pontos que divergem muito, porque são dois players ali que às vezes veem o mercado de formas diferentes, que percebem os usuários de formas diferentes. E principalmente ali essa questão, poxa, foco nos resultados, foco na melhor entrega, foco nos números, e às vezes aqui tá 360, por exemplo, o Xbox, perdão, tá em foco na experiência, foco na qualidade, foco em outras coisas que realmente, às vezes, quando a gente pensa em foco nos números, foco nas vendas e volume e tração ali, por um lado, por uma visão da Microsoft, isso pode quebrar justamente a questão do foco na qualidade, foco nos usuários, foco na experiência, porque isso parece muito complementar, mas no final das contas, para alguns ecossistemas não se complementam e não batem. Às vezes é muito foco nos resultados e aí o foco na qualidade, o foco na experiência diminui, mas assim, às vezes até o resultado está indo, mas assim, ao longo do tempo vai perder qualidade, vai perder visibilidade, vai perder relevância no mercado também. Então é importante a gente sempre pensar nesses dois pontos, porque isso é um clássico desalinhamento. Porque o que acontece às vezes no dia a dia de uma empresa normal, quando o operacional está entregando uma coisa e o nível estratégico está imaginando que está sendo entregue de um jeito, mas é totalmente diferente. Então, esse é só mais um Perfeito, exemplo Lucas. do que acontece no dia a dia de outras empresas, só que nesse caso são de empresas ali por aquisição, então uma empresa comprou a outra, então a gente tem essas diferenças de cultura e principalmente essas diferenças de visão. No final das contas, são diferenças de visão. Então, visões ali pelas empresas. Então, uma empresa observa e vê de um jeito, outra empresa observa e vê de outro jeito. E ao longo do tempo, isso pode, por alguns motivos de instabilidade e de oscilações, isso pode ocorrer exatamente em alguns tipos de embate. E é o que acontece em outras empresas também. É exatamente essa questão. Visão e às vezes até a missão e tem que ser, né, um pouco diferente, mas principalmente os valores. Olha, quais são os valores? Aqui é foco no resultado, aqui é foco nos números, foco nas vendas e tudo mais, e aqui não. Por outro lado, aqui na Xbox o foco é na experiência, na qualidade, o foco é em tornar a comunidade ainda maior, mais saudável. Então, são essas diferenças assim de valor que a gente percebe, e na operação a gente também percebe um pouco disso. Ô, Lucas, e sabe o que eu estava pensando aqui? Vai ser um negócio pavoroso se depois de tudo isso, da Microsoft praticamente ter o mercado nas mãos, eles tropeçarem nas próprias pernas, Lucas. É um negócio inacreditável. Mas quando a gente fala assim, o mundo dos negócios, né? O cara que é grande aí, o jogo tá definido. Pô, tá vendo que não tá, né? O cara cresce tanto que ele tropeça
dá um tropicão, como dizia o Chaves, nas próprias pernas. E eu acho curioso, sabe o que acontece, ô Lucas? Eu acho que aquele momento também, acho que é cíclico, né, do mercado, de expansão, retração. E esses camaradas entraram num processo de aquisição de vários estúdios, né? A gente acompanhou aí ao longo dos últimos 2, 3 anos, Bethesda, Activision Blizzard e muitos outros. A gente está falando só dos maiores que eles compraram. E aí, assim, é aquilo, né? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos verticalizar. A gente vai tocar o negócio de uma ponta à outra, que é o sonho de qualquer indústria, porque você pensa em otimização. E no digital, esse sonho fica muito mais próximo da realidade do que nas vias tradicionais. Se você pegar do cara que desenvolve, programa o primeiro bit ali, até a entrega via Game Pass, o cara verticalizou praticamente tudo. Tá, na prática ele não verticalizou tudo, ele teria que ser dono da banda larga também, né? Pra dizer assim, não, eu tô cuidando de tudo aqui, é tudo comigo. Não é bem assim, mas, putz, é um nível de verticalização absurdo, né, Lucas? A ponto do camarada poder dispensar o hardware. Porque se eu não tenho hardware, esquece toda a questão logística, de venda, lidar com varejista, com canais de distribuição, eu não tenho nada disso. Agora, no final das contas, por que eu falei, né, que é expansão, retração? Porque quando você está verticalizado, também alguns custos vão subir e começa a te parecer mais interessante que você cuide só do teu próprio business. Assim, se eu não tivesse esses caras aqui, eu não tinha esse custo todo. Aí o cara entra, aí volta a vibe da terceirização, Lucas. Não, o negócio é o nosso core business, vamos focar aqui no que a gente sabe fazer de melhor, no que gera valor. Então, assim, no final das contas, me parece que às vezes essas lideranças ficam só buscando uma narrativa que seja mais adequada para fazer determinados cortes, né? Porque assim, se eu verticalizar, eu vou eliminar alguns custos, mas eu terei outros. Se eu terceirizar tudo, eu vou eliminar alguns custos, mas eu terei outros. Não tem um cenário perfeito, ideal. E me parece que a Microsoft talvez esteja acusando de leve assim, um arrependimento por ter verticalizado tanto. E, como sempre acontece, o mercado não respondeu à altura e agora eles talvez entram num outro mood. Não, quer saber? Talvez esse papo de verticalização não seja a melhor opção. Eu ser dono de tudo? Não. Talvez seja melhor cada desenvolvedora fazer o seu trabalho, arcar com as suas próprias despesas, e aí eu só vou lá e descubro quem são os melhores e trago para o meu ecossistema. Não sei se é um pouco disso também, né, meu amigo Lucas? Mas, como você falou, é perfeito, desalinhamento total. Pode ser algum tipo de arrependimento, mas por outro lado também essa questão de grandes poderes e grandes responsabilidades. Nesse caso, realmente são teoricamente, entre aspas, ali, poderes ali que a gente tem, poderes ali de comando, de gestão, mas com muita responsabilidade. E às vezes por uma ou duas ou algumas gestões, modelos de pensamentos diferentes, você desestabiliza toda uma estrutura ali que vai e as gestões, as lideranças vão contagiando ali os seus liderados e às vezes está tudo diferente e aí quando a gente vê, tá um indo para cada lado, tá um construindo uma ponte e outro construindo um túnel, o que acontece muito. Verdade. Só para a gente encerrar esse assunto, inclusive parece que em um desses estúdios, o Phil Spencer teve lá, coisa de um mês atrás, fez reunião com a galera, bateu foto jogando. Então, assim, tem um azedume, né, Lucas, ali que vai acabar aparecendo cedo ou tarde. Até onde eu vi, pelo menos, não sei se é alguma notícia de ontem para hoje, estamos gravando aqui sábado, dia 11 de maio, pela manhã. Não vi ainda um pronunciamento do próprio Phil Spencer, não vi ele se colocando ali a respeito dessa decisão. Então, vamos aguardar, mas vejo com uma certa preocupação, né, toda essa movimentação e claramente
um grande desalinhamento ali, um choque entre culturas. Lucas Xavier, vamos falar sobre isso aqui, ó, que também não deixa de ser uma atualização, mas que a gente fala do veículo, do mercado de veículos elétricos, e a gente tem falado da Tesla bastante. Né? Tesla e BYD, mas quando fala de mercado internacional, é Tesla. BYD a gente tem falado das ações aqui no Brasil. Até um espectador nosso perguntou assim, num comentário, por que BYD? Ué, porque é a pronúncia, né? Agora, porque se ele está se referindo a por que o nome da empresa é esse, é de Build Your Dreams, né? Agora, por que botaram esse nome da empresa? Aí tem que perguntar lá para quem fundou, para os fundadores da empresa, aí não adianta que a gente aqui não tem essa resposta, tá? Foi o comentário que deixaram aí no outro vídeo nosso. Mas existem outras montadoras de veículos puramente elétricos nos Estados Unidos. Algumas delas nós já citamos aqui, por exemplo, a Rivian, mas elas também, Lucas, estão passando por dificuldades. Então tem isso aqui, ó. Antes da gente virar a chave para a inteligência artificial, momento ruim para as montadoras de elétricos norte-americanas. E por quê? Porque tem resultados aí sendo colocados e o prejuízo é grande. A gente vai falar aqui rapidamente de 3 montadoras: a Rivian, que eu já citei, a Lucid e a Fisker. As 3, Lucas, acumulam prejuízos. Primeiro, Rivian. A Rivian está enfrentando uma séria crise de caixa. A empresa perdeu 1,45 bilhão no primeiro trimestre de 2024, acima da perda de 1,35 bilhão do primeiro trimestre de 2023. Quer dizer, ela já vem acumulando aí perdas desde o ano passado. A empresa diz que tem um caixa lá para suportar essa pancada, são 7,9 bilhões de dólares em caixa, mas já reconheceu publicamente que terá que fazer cortes, terá que pensar em mudanças de direcionamento se quiser se manter nesse mercado. E é um pouco do que a gente tem falado aqui, esse mercado de puramente elétricos ainda não andou. Para muitos especialistas, analistas, a gente vai ter um grande momento aí pensando só em híbridos, para depois esse negócio passar para veículos puramente elétricos. E acho que essas empresas, elas estão no mesmo dilema que a própria Tesla, só que não tem a mesma proporção que a Tesla, né, Lucas? Então a Tesla tem como aguentar esse golpe e se segurar aí por um longo período. Embora ela própria, a gente noticiou aqui, também fez cortes recentes, também anunciou algumas mudanças. Mas a Tesla tem condição de se manter. Essas outras talvez não tenham uma sobrevida tão longa. Uma outra empresa é a Fisker, que ela tem um único modelo, o Lucas, que é o Fisker Ocean, um modelo SUV. E ela está encerrando a produção desse modelo. Não foi a própria Fisker que fez o anúncio, mas da fábrica, do player que foi contratado pela Fisker para fabricar os veículos, que é a Magna International. A empresa publicou seus lucros essa semana, nos quais basicamente afirma que não produzirá mais os veículos Fisker Ocean. E aí tem uma fala aqui, tem um texto aqui que foi divulgado pela empresa. Nossa perspectiva atual não pressupõe mais a produção do Fisker Ocean. Então essa aí, a princípio, já está também dando tchau e saindo do mercado. A menos, claro, que ela pode procurar outra empresa para cuidar dessa fabricação. Mas a verdade é que a montadora Fisker também está sendo investigada. Lembra que a gente falou do departamento de tráfego, segurança, investigando a Tesla, também está investigando a Fisker, não por problemas de autopilot, mas por problemas lá no sistema de freio, enfim.
tem uma investigação também surgindo nesse sentido. E a terceira marca é a Lucid, uma marca de veículos elétricos de luxo, não produz tantos veículos quanto a Rivian e perdeu também dinheiro no último trimestre, segundo reportagem aqui do The Verge, foram 680,9 milhões em prejuízo. A empresa diz ter dinheiro em caixa também para se manter no mercado, mas o que a gente está vendo, ô Lucas, eu não sei, Lucas, talvez um choque de realidade. Estava todo mundo apostando muito, né, nesse mercado de veículos elétricos e na prática a galera tá vendo que a coisa não vai ser tão fácil assim e agora só vai ficar quem tiver dinheiro para aguentar esse prejuízo. Eu não sei também se essas empresas precisam mudar um pouco a abordagem, né, Lucas? A gente falou aqui da Tesla há umas semanas atrás, e uma das críticas dos analistas, não nossa, né, mas a gente falou sobre isso aqui, era a Tesla não ter uma abordagem de uma montadora, de fato, não ter quase lançamento nenhum, tá focada sempre em grandes projetos lá para frente, mas que os grandes projetos não necessariamente chegam. A gente falou do próprio lançamento da Cybertruck lá, que agora atolado em problemas, atolado literalmente, né? Tem uns problemas aí quando a pessoa vai passar na neve ou passar em terrenos mais problemáticos, mas de qualquer maneira, talvez o modelo que se usa de empresas de tecnologia, de prototipar, trabalhar com um nicho, experimentar ali a inovação, isso talvez não seja 100% aplicável quando a gente está falando de um business que requer um investimento tão alto, né, Lucas? Fabricar um carro não é fabricar um gadget, não é fabricar um aplicativo, não é desenvolver, perdão, um aplicativo. Então, a gente está falando de uma estrutura de custos que vai, putz, lá em cima, principalmente carros 100% elétricos. Então, não sei se eles deveriam mudar a abordagem, particularmente a Rivian, já vi bastante coisa a respeito, me parece uma marca assim, muito bem pensada, muito bem estruturada, então é uma montadora assim, que eu olho e vejo, nossa, que negócio bem estruturado isso aqui, né? Gostaria de ter um carro da Rivian, pena a Rivian não ter aqui no Brasil, né? E ser tão caro, né? Óbvio, mas me parece assim um excelente projeto, né? Já li coisas aí sobre a postura do CEO também, parece uma galera muito centrada, assim, tá trabalhando muito bem alinhado ali, mas a verdade é que o mercado ainda não está absorvendo. Ou eles precisam desenvolver um produto, sabe, aquele produto que vai ser o que o Ford T foi lá no início do século passado, o produto que de fato vai ser a coqueluche, vai ser a febre, e vai massificar esse mercado, e esse produto ainda não chegou, Lucas. Então, acho que é um complemento ao que a gente tem falado em vários programas aí recentes sobre esse mercado de elétricos. E você veja que não é qualquer prejuízo, é tudo na casa de bilhão para cima ou muito próximo do bilhão, né, Lucas? Então não é um prejuízo que qualquer empresa consiga absorver, falar assim, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Perdemos 1,5 bilhão aqui, mas o que é 1,5 bilhão, né, Lucas? Isso né? Quem é que pode levar esse nível de perda com tranquilidade? Lucas Xavier, e olha que ainda nem tem montadoras chinesas presentes em território norte-americano. Isso aí é uma outra questão. Como é que você vê isso aí, doutor Lucas? Assim, é o planejamento, né? Planejamento muito ali com uma variável que a gente sempre coloca nos nossos planejamentos é a questão da expectativa do mercado. Como a gente imagina que o mercado vai corresponder?
Geralmente a gente sempre coloca uma expectativa baixa, porque assim, se der tudo errado, eu tô seguindo esse planejamento aqui. Quando a gente pensa no mercado de elétricos, no mercado onde tem sido muito. Agora, pensando um pouco em ecossistema, a gente está falando de mercado de elétricos, agora o que está acontecendo aqui nos outros? Poxa, energia limpa tem sido estimulada. Existe a questão aqui de diminuir alguns gases justamente para a energia elétrica. Então, assim, existe toda uma questão, um pensamento e de repente, uma certa vontade ali de muitas empresas diminuir ali o petróleo para colocar o elétrico ali no dia a dia e tudo mais. Por outro lado, também, essa questão do petróleo, a gente vê que tem algumas que querem, mas tem outras que não querem. Então, isso já é uma variável. E aí tem toda a questão do, poxa, ESG tá crescendo no mercado, cada vez as empresas têm mais pensado em sustentabilidade em todos os sentidos, tanto internos, tanto da ação que a nossa empresa faz ali na sustentabilidade do próprio planeta. Então tem toda essa questão assim da natureza e tudo mais, economia verde, outros pontos nesse sentido que assim podem estimular o nosso mercado elétrico. Tem essa variável, óbvio, e aí tem outra variável que é, por exemplo, a do próprio lançamento de um produto. Qual é a narrativa que a gente vai construir e para quantas pessoas a gente quer construir. Então a gente tem um exemplo aqui, lembra de uma notícia que nós trouxemos uma vez de uma empresa brasileira que estava se dizendo como a primeira empresa que vai vender veículos 100% elétrico e tudo mais? A Lecar, claro, Lecar, lembro. exatamente. Então, assim, a gente tem a Lecar que ali nos seus planejamentos eles trouxeram uma coisa altamente personalizada. O que eles fizeram? Olha, você que tem interesse, já tem interesse, entra aqui em contato pelo WhatsApp, a gente vai fazer. Ou seja, eles estão fazendo ali eles estão passando ainda pelo processo de homologação, se não me engano, vai até o fim do ano. E aí eles estão fazendo o Isso aí. quê? Deixando aquele funil um pouco mais qualitativo. Então o lead já vem entendendo, ele já entende ali o propósito, já entende os benefícios do carro, mas assim, ainda não foi 100% validado por outros usuários e ainda está passando por processo de homologação, mas agora eles já estão entendendo ali, vendo condições, vendo ofertas, por exemplo, e se eu não me engano eles têm o objetivo de vender, assim, não é muita coisa, se eu não me engano são 300 carros ou 100 e alguma coisa que eles querem vender no ano. Então, esse é um planejamento bem assim, a princípio, pé no chão. Eles querem vender especificamente para algumas pessoas, para alguns padrões de pessoas, e aí também, às vezes, eles querem até validar realmente a persona do negócio, a persona que vai estar comprando ali o seu produto. Então, bem fechadinho, bem redondinho, bem personalizado. Aí a gente tem uma questão de validação. Poxa, validamos, entregamos, tem lead aqui, tem gente qualitativa, tem gente que quer comprar. Poxa, então a perspectiva é que, por exemplo, desse funil vamos pensar aqui, de 1.000 pessoas, 30% converta, ou seja, 300 pessoas vão comprar, querem comprar, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, 300 pessoas vão comprar? Maravilha, vamos fazer 150, metade da metade, para a gente se garantir aqui, qualquer coisa, vai que acontecer algum imprevisto e tudo mais. Então, assim, esse planejamento, o planejamento assim do beabá mesmo, do abaixar um pouco o ego, porque às vezes o mercado está muito tá fervente e, poxa, a gente vai vencer, a gente vai fazer acontecer. Poxa, vamos começar um pouquinho menor, vamos fazer da forma mais personalizada e tudo mais. Então, tem esse ponto. E assim, poxa, é muito mais fácil dar o próximo passo nesse sentido do que, por exemplo, arcar com uma dívida, com uma despesa enorme, com prejuízos bilionários ali que a gente falou, minimamente milionários, e assim, esse valor às vezes poderia ser bastante assim atenuado se a gente seguisse ali o passo a passo, justamente não quisesse começar às vezes direto
grande, por exemplo, porque a gente ainda entende que o mercado ainda está se desenvolvendo e que para isso alguns grandes players precisam dar esse empurrão no mercado. É o que a BYD está fazendo, é o que a Tesla está fazendo, e assim, deixa eles consolidarem lá, porque a gente não consegue ficar de frente a mesmo nível ali, e não tem problema nesse sentido se posicionar terceira, quarta, quinta marca ali de mercado para compra de veículos elétricos não é demérito nenhum, até porque é um mercado que ainda está sendo descoberto, está ainda sendo validado, está ainda sendo experimentado. Então, deixa lá que os maiores, por enquanto, do mercado vão dar uma dinâmica ali e a gente vai fazendo aqui no modelo personalizado, no modelo mais cuidado e tudo mais. Então, às vezes falta de visão também nesse sentido, mas é muito fácil aqui eu estar comentando, porque talvez se eu tivesse lá no lugar deles eu tomaria as mesmas decisões que eles tomaram. Mas Sim, é sim. esse ponto, porque é a questão da validação pequena, da validação rápida, mais barata, e tem essa questão, descobrimento de mercado. Quem está fazendo? Deixa os grandes descobrirem, abrirem, validarem, e que aí depois a gente vai entrando ainda mais nesse mercado com os nossos diferenciais. Que, como são diferenciais, obviamente outras empresas não vão ter. E aí a gente vai validando algumas questões nesse sentido. Lucas, concordo 100% aí com tudo que você colocou. Acho que vale uma ressalva, que é, né, o nosso papel aqui enquanto comentaristas é sempre um papel muito confortável, né, Lucas? Assim, é aquele engenheiro de obra pronta. Alguém já cometeu, alguém já fez, alguém já decidiu, a gente vem aqui e dá um parecer. Mas é claro que a nossa intenção aqui nunca é de fazer a crítica pela crítica. A nossa intenção é discutir estratégia, discutir inovação, para que todos os nossos ouvintes aí, os espectadores também tenham essa capacidade de análise para aplicar nos seus próprios negócios. Mas com certeza, eu acho que, imagina, né? Você está naquele fervor ali sei lá, do Vale do Silício. Ter dinheiro disponível na mão, né, Lucas? É difícil segurar o ego, como você falou, né? É difícil o camarada não se empolgar. Mas fica aí o nosso desejo que as montadoras consigam encontrar caminhos para que esse mercado, que a gente sabe que o mercado em si não vai acabar, né? Pelo contrário, ele vai continuar nessa crescente. A questão é quem vai conseguir acompanhar esse ritmo até que ele se estabeleça de fato como um mercado de massa. E quem sabe um dia a gente não tem a Rivian chegando aqui no Brasil também, o Lucas. Você depois joga aí no Google, vê as SUVs deles, os carros são lindíssimos, são um negócio de louco. Então quem sabe um dia, Lucas, a gente não tem mais uma montadora de elétricos chegando por aqui. Senhor Lucas Xavier, já que estamos falando sobre energia limpa, é hora da gente trazer o papo para território brasileiro, porque vamos falar sobre inovação. Está chegando a hora do nosso Innovate, Dr. Lucas. Posso puxar a nossa vinheta? Só um momento, Bruno. Vamos pedir aqui pro pessoal dar aquele like aqui nesse vídeo. Você que está ouvindo a gente por alguma plataforma, dá estrelinha também, dá o seu feedback aqui para a gente. É muito importante para a gente entender a efetividade, a qualidade mesmo do nosso conteúdo. Se inscreve no canal, que isso é importantíssimo. Agora pode chamar, Bruno. É isso, deem joinha, estrelinha, coração, o que for, né, na plataforma que for, mas esse feedback é super importante para a gente. Vamos lá, Innovate! Meu querido amigo Lucas Xavier, mais uma edição do Innovate BR começando e vamos falar mais uma vez sobre sustentabilidade. Você já trouxe esse tema aqui em outras edições, o potencial que o Brasil tem para ser uma economia verde e uma referência mundial nesse sentido.
que o senhor traz para a gente hoje, doutor Lucas? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre crédito de carbono. Esse é um assunto que na minha faculdade, o meu coordenador, o Rodrigo, ele trouxe para alguns desenvolvedores ali é, algumas possíveis soluções ali em relação a esse produto, a esse serviço ali que envolve ali toda a questão de crédito de carbono. Foi lá que eu comecei a entender e saber um pouco mais sobre o que é, alguns contextos importantes sobre isso. Mas assim, os créditos de carbono eles devem alcançar ali no Brasil 120 bilhões de reais até 2023. Aqui tá 2023. Mas eu acredito que seja É 2030, perdão, 30, né? o Lucas. Foi um erro aqui de digitação, na verdade. 2030. Maravilha, 2030. E é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, porque o estudo ali da Câmara de Comércio Internacional mostra ali o impacto dessa regularização do mercado ali no nosso país, porque é um baita de um avanço aqui para a gente desenvolver novos mercados, novos serviços e novos produtos. E ali, no final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que visa instituir um mercado de carbono aqui no país, regulamentando ali a compra e venda dos chamados crédito de carbono. O texto que estabelece limites de emissão de gases poluentes para empresas agora aguarda revisão e sanção pelo Senado. Se aprovado, o projeto não apenas impulsionará a inovação e a eficiência nos negócios, mas também abrirá novas oportunidades de investimento e crescimento sustentável no Brasil. E aqui eu vou falar um pouco mais dessa parte no final. Um estudo recente da Câmara de Comércio Internacional, a ICC Brasil, estima ali a regularização do mercado de crédito deve movimentar mais ou menos ali 100 bilhões de dólares até 2030 aqui no país. Com isso, assim, seriam gerados cerca de 3,4 milhões de novos postos ali de trabalho até 2040. Dados da Inteligência Internacional de Energia Renovável mostra que o país ocupa a segunda colocação entre os maiores empregadores da indústria de biocombustíveis solares, as hidrelétricas ali, né, e a eólica. E isso já corresponde a mais de, por volta ali, de 10% de todos os empregos verdes no mundo. E aí, a gente tem ali um contexto muito específico, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala não necessariamente a criação de algum novo produto, de alguma questão, mas é justamente a questão da combinação. Então, quando a gente tem. E isso realmente é um mercado muito interessante. Quando a gente tem possibilidades do tipo, vamos impulsionar a energia renovável aqui no país e tracionar isso. E aí, o que a gente faz com isso? Qual vai ser o estímulo, por exemplo, das indústrias para quererem ali aplicar coisas nesse sentido? A gente tem justamente ali a bonificação do crédito de carbono, que é um benefício assim interessantíssimo. E depois, se você quiser pesquisar ali, a gente pode colocar o link aqui sobre o que é o crédito de carbono, mas assim, Legal, resumidamente, vamos colocar. a gente vai. São alguns benefícios que também o governo vai dar para impulsionar as empresas a justamente diminuir gás carbônico e tudo mais assim na atmosfera e coisas nessa linha. Também nessa linha. Uma outra possibilidade é que existem e vão existir, com certeza, alguns tipos de marketplace. Então, marketplace focados ali em venda e compra de crédito de carbono. Isso vai poder ser usado assim, e uma possibilidade que vai ser usado possivelmente
por algum grande, e aí realmente é grande player, que é a questão do Bitcoin. Então, quando a gente tem um novo mercado, um mercado regularizado e tudo mais, que já tem uma certa consistência, e existe uma possibilidade, por exemplo, da gente conectar isso com outras soluções. E isso é muito conectável, por exemplo, com Bitcoin. Então, imagina a gente desenvolver algum tipo de Bitcoin focado em crédito de carbono, alguma coisa nesse sentido. O quanto de assim, a prerrogativa já é que a movimentação seja muito grande, minimamente ali bilionária. Só aqui no Brasil, imagina no mundo. O quanto que já está correndo, o quanto que vai correr. E assim, o Brasil é referência em energias renováveis. Então a gente tem ali a possibilidade dele disparar, por exemplo. Imagina tudo que o Brasil já tem, o ecossistema que o Brasil já tem, sendo impulsionado por esse mercado ali de crédito de carbono, quantos investimentos de fora não devem vir, quantos novos empregos não vão gerar. Então a gente tem esse avanço mesmo do mercado ali de sustentabilidade como um todo. É um avanço assim, esse é um dos avanços assim tops do ano, porque esse é um avanço que realmente, se acontecer, sendo regularizado, ele vai gerar muitos novos empregos, ele vai gerar muitas novas soluções, e aí, para os espertos que gostam de criar soluções, os empreendedores, com certeza vai gerar e vai trazer muitos empreendedores milionários, porque essa é uma solução que realmente entrega valor, o mercado necessita, quanto mais fácil, mais ágil, mais interessante, e aí é onde a gente vai ver muitas startups focadas nisso, muitas startups, às vezes, deixando criando mais uma vertical ali, especificamente para esse produto, para esse serviço de crédito, compra e venda de crédito de carbono, mas assim, de novo, é um ecossistema um pouco complexo, com muita regularização, e precisa ser bem estudado, mas assim, quem atingir esse mercado e quem levar esse mercado nas costas nessa primeira versão, nessa primeira leva, vai assim dar alguns bons passos à frente assim nesse mercado de sustentabilidade. Vai ser um grande player aqui no Brasil. Legal, eu lembro que há alguns programas atrás, deve ter uns 2 meses isso, nós trouxemos sobre o quanto da energia que é produzida aqui no Brasil já é energia limpa. Eu não vou lembrar dos números agora, né, Lucas? Mas era algo que na minha cabeça, já beirava os 30% de toda a energia produzida no Brasil. Era por aí, era mais de 25% já era energia vinda de fontes consideradas ecologicamente corretas, por assim dizer. E acho que você falou tudo, né? Um mercado com grande potencial. Desculpe pelo erro na digitação, que era 2023, mas na verdade 2030, eu estava errado aqui no banner também. Quando você estava falando ali, eu rapidamente corrigi aqui no nosso banner de notícias. 120 milhões, geração de emprego e um potencial para atrair inovação, como você falou, de startups, de novas soluções, de novas ferramentas. É um potencial gigantesco e uma maneira também do nosso país se posicionar enquanto economia perante outras economias do mundo como uma economia muito alinhada e muito focada com soluções sustentáveis. E está aí um excelente posicionamento para se ter, né, enquanto marca, entre aspas, né, Lucas? Esse é um posicionamento maravilhoso para se ter em tempos tão turbulentos como a gente está vivendo, e principalmente com todas as questões climáticas que a gente falou do início do programa da tragédia lá do Rio Grande do Sul, mas está acontecendo no mundo todo, né, cara? Eventos extremos. Então, mais e mais se reforça a necessidade de atuar numa pegada sustentável, tentando minimizar ao máximo aí os prejuízos para o meio ambiente. Lucas Xavier, mais um Innovate BR para conta, sempre a gente aqui desejando sucesso aos empreendedores e inovadores nacionais. A gente espera que essa aprovação, né, Lucas, se dê o quanto antes, para que esse negócio comece a girar aqui dentro
e atraia mais e mais investidores, mais a mais empreendedores, mais empresas que já estão atuando aí no setor. É o que a gente espera daqui para frente. Lucas, com isso, chegamos ao último bloco do nosso programa de hoje. Como eu tinha comentado já desde o início, o papo agora é inteligência artificial. Eu vou falar sobre uma aqui, rapidinho, que nem estava na pauta, o Lucas, nem estava na pauta, mas eu achei interessante, só para a gente não deixar passar, uma pesquisa realizada pelo LinkedIn/Microsoft mostrando isso aqui, ó. 83% dos trabalhadores no Brasil já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia. Reportagem que saiu essa semana no Meio e Mensagem, falando sobre esse resultado. Então, estudo desenvolvido pela Microsoft LinkedIn revela os impactos da inteligência artificial no trabalho e no mercado de empregos no próximo ano. A maioria dos trabalhadores considerados trabalhadores intelectuais do Brasil, 83%, já utilizam inteligência artificial em seus empregos. A pesquisa é chamada Índice de Tendências do Trabalho, como eu disse, produzida pelo próprio LinkedIn, que pertence à Microsoft. Esse número está acima da média mundial, que ficou em 75%, de acordo com a edição 2024 do relatório. Além disso, segundo o LinkedIn, há aumento significativo no número de profissionais que têm adicionado habilidades de IA aos seus perfis. E também, segundo o relatório, a maioria dos líderes afirma que não contrataria alguém sem habilidades de inteligência artificial. Ô Lucas, tá aí o link para a pesquisa, para a reportagem do Meio Mensagem, ou seja, vamos todos atualizar os nossos LinkedIns e lá naquela parte de competências, vamos colocar coisa lá sobre inteligência artificial, porque isso vai ser cada vez mais demandado, Lucas. E acho que é uma adesão massiva, né? 2 anos depois, 83% dos profissionais que trabalham em escritório, trabalham a nível de criação de documentos, um trabalho mais intelectual, menos braçal, já utilizam dessas ferramentas no seu dia a dia, meu amigo. E óbvio, né, buscando ali ganhos de eficiência, de produtividade. Por acaso, também vou aproveitar, Lucas, vou dar a recomendação de um outro podcast que eu estava ouvindo também essa semana, é o Hard Fork, é um podcast sobre tecnologia lá do The New York Times, excelente. E eu estava ouvindo, mas na verdade eu estava ouvindo com atraso, é muita coisa para se ouvir, né? Às vezes eu fico 1 ou 2 semanas sem ouvir algum programa específico. E esse programa que eu estava ouvindo é de algumas semanas atrás, mas eles pediram que os ouvintes mandassem seus relatos de como eles usam inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. E os relatos são impressionantes, assim, interessantíssimos, porque vai desde o camarada treinar um GPT daquele para simular que é um cliente, até para ele ajudar a resumir conteúdos, a compilar conteúdos. Teve um camarada que relatou que usa né, o GPT, subiu informação sobre a personalidade do seu chefe, do CEO da empresa, para tentar antecipar como é que esse camarada ia reagir a determinados projetos. Então tem de tudo, assim, além dos usos mais triviais, né, Lucas? Gerar documento, buscar conteúdo, compilar conteúdo, mas para a galera que já usa os GPTs da vida e outras soluções mais customizadas, a galera tá até simular o CEO da empresa. Eu achei engraçado o termo, né? O CEO sintético da empresa. Que eu achei, sim, engraçado, até de certa maneira genial. Não sei se está sendo efetivo, se de fato o que o CEO sintético diz, depois bate com o que o CEO de carne e osso de fato diz sobre o projeto, mas não deixa de ser uma tentativa, né, Lucas, de minimizar os danos. Lucas Xavier, o senhor, como adepto de tecnologia, tá nesses 83% aí, né? 83% aí, né, meu amigo? Com certeza sim, e digo
com muita certeza que os meus avanços assim têm sido significativos na, em muito da operação lá na nossa empresa. Então, em todos os níveis não, mas em alguns níveis bem importantes para mim, principalmente ali na parte de documentação, documentação de software mesmo, quando a gente pede para traduzir ali, e aí o prompt sempre tem melhorado. Então a gente deixa alguns prompts, está criando alguns prompts padrões para alguns tipos de informação. Olha, eu quero isso. Como é que eu pergunto? E como é que ele vai me fornecer essa informação da melhor forma possível? Então eu vejo alguma coisa no código, é óbvio que tem uma arquitetura ali que facilita muito isso. Então eu olho aquela arquitetura e peço pro meu assistente ali, né, para o GPT ir lá, retirar todas as informações, colocar em regras de negócio ali e todas as exceções. Por exemplo, tudo que acontece, todos os possíveis passos de um usuário, por exemplo, em uma regra ou em muitas regras de negócio. Então aquilo acaba gerando algum tipo de documentação para a gente. E vice-versa. O GPT olha uma documentação e transforma em código. Como que a gente faz isso? Então, isso otimiza muito nosso tempo nesse sentido. Então, e um outro ponto, assim, e aí assim, sem abrir muito o que a gente está fazendo, mas já dando alguns pontos de vista, é justamente esse uso. A gente usa o GPT para pegar informação e, e gerar código e também vice-versa. Pegar o código e gerar a informação ali mais alto nível. Imagina as possibilidades que a gente tem ali para tracionar isso. Imagina quanto do tempo de um desenvolvedor é otimizável nesse contexto. E aí a gente pode estender isso a outras áreas também. Por exemplo, quando a gente tem alguém que vai fazer reunião é de 30 minutos, demora 1 hora, 2 horas, e a gente pede, por exemplo, para um GPT ir lá e transcrever e gerar um resumo, por exemplo, daquilo com os pontos mais importantes, ou mesmo uma reunião comercial com algum cliente, ou um pessoal de suporte também, pessoal de sucesso de cliente, entra em contato com o cliente, ao invés de precisar fazer ata, transcrever e tudo mais, não. A gente pega isso e gera uma documentação. Essa documentação é colocada em um documento, por exemplo, e é anexada como se fosse uma evolução de um ticket, sabe? Que a gente, por exemplo, abriu e coisas nesse sentido. E aí, através disso, a gente joga em um CRM. E aí, nesse CRM, ele vai compilar ali e aí vai trazer informações mais qualitativas para a gente tomar decisões. Então, isso vai ajudar muito, por exemplo, um pitch, por exemplo, em algumas palavras-chave que nossos clientes usam, por exemplo, para colocar no site. Então, olha, eu sei que os clientes que compram a minha solução, eles vão gostar dessas palavras, dessas e dessas. Então, isso acaba otimizando muito. Parece que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de ver esse ponto, mas, assim, eu entendo a minha operação, entendo os meus melhores clientes e coloco isso para captar novos clientes parecidos com esse. Porque em algum momento eu posso captar cliente, mas, poxa, esse não é o melhor cliente. Esse não é o cliente que vai mais consumir a minha aplicação, o meu serviço. Esse não é o cliente que vai me recomendar, por exemplo. Esse é o cara que vai ser um detrator da minha marca e coisas nesse sentido. Então a gente começa a pegar essas informações e otimizar ali campanhas de tráfego e até a própria realmente a carta ali de vendas do site com as palavras e tudo mais. E aí isso vai mudando constantemente, porque às vezes nossos clientes têm tá em um momento do mercado que tem demandas diferentes, que tem problemas diferentes. Então, às vezes, é o momento da gente otimizar isso. E aí, de novo, quando a gente tem essa transcrição gerada ali por código, por uma inteligência artificial, a gente pode pedir para um GPT resumir tudo aquilo em pontos importantes. Por exemplo, pedir para ele ir no código e pedir para ele, olha, gere um código, por exemplo, com essas demandas aqui. Ou me sugira um código nesse sentido. Então a gente vê que a inteligência artificial vai alcançando e vai conectando, é óbvio, dependendo ali da liderança
mas vai conectando com todas as áreas da operação, operação da parte tática e tanto da estratégica também. Então, isso vai gerando ótimos indicadores e uma boa sustentabilidade ali para o negócio. Muito legal. Bom, na linha ainda de inteligência artificial, meu caro Lucas, aí a gente chega no ponto alto aqui do programa. Eu lembro que quando o ChatGPT foi anunciado, que virou uma febre, na verdade, foi anunciado não, quando ele virou uma febre, final ali de 2022 para 2023, um dos primeiros episódios do review que eu gravei para o nosso canal aqui do YouTube foi falando sobre a notícia de sinal de alerta vermelho no Google. Galera no Google dando cabeçada. Por quê? Porque esperava-se que o uso de um modelo de linguagem como o ChatGPT teria potencial para esvaziar os sistemas de busca. Tanto é que logo depois a Microsoft anunciou a integração com o Bing, você vai lembrar disso, foi no início ali de 2023. O Satya Nadella, CEO da Microsoft, disse lá no evento que ia colocar o Google para dançar com o novo Bing, é o que acabou também não acontecendo. Mas havia essa preocupação desde o início, e ainda existe essa preocupação por parte do Google, porque ele tem um domínio de mais de 90% do mercado de buscas, que também é um mercado publicitário bilionário, um mercado gigantesco. E aí, na última semana, a Bloomberg deu uma reportagem, soltou uma reportagem, falando sobre a intenção da OpenAI de lançar o seu próprio serviço de busca. Então, no final das contas, Lucas, não é que o ChatGPT esteja corroendo o mercado de buscas, mas a própria OpenAI vai lançar um produto focado em buscas. E aí a gente tem alguns outros serviços que já estão nessa pegada. A gente nunca falou deles aqui, mas, por exemplo, o Perplexity AI é um sistema de buscas movido à inteligência artificial, e tudo indica que a OpenAI está trabalhando agressivamente para criar o seu próprio sistema de buscas. Segundo reportagem da Bloomberg, a companhia tem assediado, no melhor sentido do termo, vários profissionais gabaritados do Google para que eles entrem para o time da OpenAI para turbinar o desenvolvimento dessa nova plataforma. Ô Lucas, fora isso, executivos da OpenAI têm soltado que dentro de 12 meses, tudo que se tem hoje sobre ChatGPT será uma piada. Ou seja, estão indicando que vem um GPT-5 por aí. E o senhor Sam Altman aproveitou o gancho, esperto e muito oportunista. Ele prometeu anunciar para essa segunda-feira, ô Lucas, fazer um anúncio em relação a novas mecânicas de busca. E por que do oportunismo? Porque na terça, Lucas, começa o Google I.O., que é a conferência anual de desenvolvedores do Google, e que a gente sabe que o foco vai ser todo o quê? Inteligência artificial. Então, aquele sinal de alerta que foi dado há 1 ano e meio atrás, ô Lucas, ele agora, de fato, pode representar uma preocupação tangível. Porque quando a gente fala da Perplexity AI, que é uma mecânica de busca baseada em inteligência artificial, você está falando de uma iniciativa pequena, uma iniciativa de nicho, sabe, aquela coisa ali, é o Vale do Silício no Vale do Silício. Ainda não ganhou envergadura, nem nos próprios Estados Unidos. Nem por lá a coisa se disseminou. Agora, quando você fala da OpenAI lançar uma mecânica de busca, a OpenAI já tem uma presença mundial, de certa maneira. Então ele está falando de agora sim, olha, agora vocês vão ter 2 produtos que vão competir pelo mesmo espaço. Eu sei que a coisa já avançou muito, não é o que era lá no final de 2022. O próprio Google tem
o Gemini, tinha o Bard, já está tudo sendo integrado. E o que se espera para esse Google I.O. é que tenhamos mais e mais integrações, ou seja, tudo que tem de ferramenta do Google ou de soluções Google e Android vai ter algum nível de inteligência artificial integrado. Então, olha, o senhor Sam Altman já malandramente, ele calculou muito bem esse timing para chegar agora e falar, olha só, vocês querem saber de uma? A gente também vai entrar no mercado de buscas. Não sei no que isso vai dar, ô Lucas, porque o senhor Sam Altman, eu não sei, ultimamente eu tenho olhado ele com um jeitão assim de Elon Musk, sabe? Quer surfar na onda da mídia, mas depois não apresenta nada de muito efetivo. E é o que a gente tem visto aí, ele já fez outros anúncios, ele fez de tudo. Do ano passado para cá ele anunciou de tudo. Que estava com Johnny Ive, desenvolvendo um aparelho que seria o sucessor dos smartphones, não veio nada até agora, que estava fazendo parceria com isso, que a GPT Stores com os GPTs personalizados seria uma explosão de sucesso e que a gente sabe até agora não é, embora tenha usos aí interessantíssimos, né? Eu acho que eu vou fazer o meu chefe sintético também, o Lucas. Essa é uma ideia maravilhosa. Mas vamos ver o que ele vai anunciar. Agora, né, essa coisa de daqui a 12 meses vocês vão estar rindo, tudo isso aqui vai ser uma piada, quer dizer, o que a gente vê hoje vai ser só uma coisa boba, porque vai vir um GPT aí que vai ser ainda mais e mais e mais impressionante. Eu boto minhas barbas de molho. Agora, que o mercado de buscas pode e vai ter um rebuliço aí, isso vai. Porque eu não estou falando de algo que ainda não existe hoje, né? Estamos desenvolvendo, vai ser impressionante. Não, eu estou falando de algo que é totalmente plausível, de termos uma ferramenta de busca que faz uma integração muito inteligente, inteligente com sistemas de IA, com sistemas de inteligência artificial, que é o que o Perplexity já tenta fazer, já faz de alguma maneira, mas que ainda não é massificado. Mas se eu tiver uma mesma ferramenta, ou uma ferramenta até melhor, numa empresa que consegue chegar para o planeta inteiro, e tem visibilidade, tem alcance para isso, aí eu acho que aí o Google é que tem que botar as barbas de molho. Eu acho que o problema com o Bing era o próprio Bing, né? Por mais que ele tivesse ali, tenha sistema de IA integrado, que é a própria OpenAI que fornece, mas as pessoas ainda continuam usando o Google, ou então ainda vão direto no ChatGPT. O Copilot já foi um baita avanço. Por parte da Microsoft. Mas a própria OpenAI, sei lá, criando o GPT Search. Putz, isso tem um potencial bem maior, né, Lucas? Não é o Bing. O Bing, até o nome é ruim, né? Bing. Tudo é ruim ali, né, Lucas? Tudo é ruim. A própria logo também não é muito chamativa, assim, então parece algo feito ali nos anos 2000 e que ficou nos anos 2000, por exemplo. Então, assim, Lucas, briga e disputa feia agora no mercado de buscas. Esse anúncio na segunda-feira para o Google I.O. começar na terça assim, de certa maneira uma estratégia brilhante, né? Porque ele vai surfar em toda a onda da mídia, que já estava todo mundo mirado para esse assunto, e agora ele vai aproveitar a publicidade do outro para fazer seu próprio anúncio. E em junho tem a conferência de desenvolvedores da Apple, como é que chama? A WWDC, em junho, acho que é dia 14 de junho, 10 de junho, perdão, 10 de junho. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de anúncios. Possivelmente semana que vem estaremos falando também de IA. Ou não, né? Ou não. Vai ser tudo aquele pastel de vento. Vamos anunciar, vamos. Quer dizer, ele marcar que vai anunciar amanhã. Amanhã não, que hoje é sábado, na segunda-feira. Para anunciar que daqui a meses vai anunciar alguma coisa, aí realmente fez todo mundo de palhaço.
inclusive a gente. Faz parte do jogo, né? A gente está acompanhando o noticiário, a gente sabe que isso acontece. Vamos ver o que vai ser anunciado de fato e vamos ficar de olho, ô Lucas, no que vai vir aí do Google I.O. Senhor Lucas Xavier, mercado de buscas é o mercado bilionário, acumulando um pouquinho aí, trilionário. Podemos ter uma chacoalhada agora de fato nesse mercado? O que o senhor acha? Acho difícil. Eu realmente acho difícil porque o Google ainda tem uma soberania muito grande nesse mercado. E se de alguma forma a OpenAI avançar nesse sentido, o Google também vai estar avançando. Então, será que o pessoal abriria a mão? E pode usar, por exemplo, um motor ali GPT também, porque é código aberto Sim. ali. Então, assim, pode ser usado também. É óbvio que o Google ali vai ter um aprendizado muito maior, porque tem muitos dados ali. São muitas pessoas pesquisando. E assim, não é, de novo, só o Google pesquisa, é o ecossistema Google, que entende o nosso comportamento, que sabe tudo que a gente faz ali, que pode em algum momento sugerir o que a gente pode pesquisar, porque já sabe, porque a localização está ligada, porque a gente busca por algum serviço, a gente procura por algum produto, enfim, coisas nesse sentido. Olha, busca isso daqui, que eu vi aqui que já tem uma promoção sobre esse produto aqui que você está pesquisando. Então, busca aqui, mas dentro de mim, não busca em outro. Então, assim, a GPT, OpenAI vai estar avançando nesse sentido, maravilha, para o ecossistema dela vai ser muito bom. E eu diria até que para o ecossistema de algumas empresas, pesquisar direto ali no mercado, direto na OpenAI, pode facilitar, pode nichar muito. Então, principalmente na questão de nichar e colocar um conhecimento e um pesquisador especialista, por exemplo, em algum conteúdo, pode de repente ser o próximo passo ali. Mas pesquisas em gerais, assim, eu imagino que a Google ainda vai estar ali alguns bons passos à frente. Até porque, de novo, a Google ainda é muito mais conhecida do que a OpenAI, em todos os sentidos. Então, a gente tem um avanço deles, vão continuar avançando e realmente precisa e tem que continuar avançando. E aí, um ponto para a gente ficar pensando é a questão de, maravilha, eles vão anunciar. Para quando? E assim, será que esse quando não vai ser muito acelerado e lá na frente, quando lançar, vai ser ruim? Por exemplo, às vezes foi uma coisa que deu só na cabeça ali do CEO, mas ninguém internamente está comprando porque eles estão desenvolvendo ali a inteligência ali, estão avançando ali com conhecimento da inteligência para o GPT-5 ou GPT 4.5. Então, assim, eles estão avançando. Será que tem gente suficiente para avançar em uma outra frente? Então, existe esse ponto também para a gente pensar. Muito bem. Senhor Lucas Xavier, acompanharemos ao longo da semana. Vamos ver o que sai aí, o que esse Google I.O. nos apresenta. A gente não pode esquecer que a Apple vem prometendo também. O senhor Tim Cook já veio a público mais de uma vez, é algo que ele nem costuma fazer, para dizer que o próximo iOS vai ser revolucionário. A gente sabe também que muita coisa no Google Assistant vai vir agora turbinada com inteligência artificial. Então, muita coisa, né, Lucas? Muita coisa se desenhando. Nesse sentido, acompanharemos de perto para trazer no próximo final de semana as principais novidades. Meu amigo, com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Up to Date. Eu quero te agradecer muito, Lucas, por essa participação, mais uma participação matutina, hoje com alguns atrasos, mas conseguimos, estamos aqui. Muito obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade sempre. Eu que agradeço, Bruno, agradeço também aos nossos espectadores aí, quem está vendo e quem está ouvindo a gente também. É muito importante ter essa visibilidade, é muito interessante para a gente, principalmente aí
o seu like também. É muito importante ali a sua inscrição aqui no canal para a gente saber e a gente ter esse feedback de que realmente as coisas estão avançando, porque é muito bom saber que a gente está entregando valor para quem está recebendo esse conteúdo. Muito obrigado. É isso, meus amigos. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá. Um abraço a todos. Valeu.